nós abrimos esta noite muito especial, brindando com vocês, simbolicamente, é evidente, uma vez que, posterior à palestra e à cerimônia de posse, nós teremos oportunidade, aí sim, de brindarmos de maneira efetiva o sucesso de mais um encontro nacional realizado aqui na cidade de Florianópolis. E o brinde especial, simbolicamente, está consignado na palestra de encerramento. Perspectivas políticas e econômicas para o Brasil. Um país que gradativamente vai encontrando o seu caminho e certamente o nosso palestrante especial convidado desta noite nos trará informações preciosas que nos darão oportunidade de vislumbrarmos, anteciparmos um pouco o que o nosso país deverá nos oferecer, graças ao trabalho e ao empenho de todos os brasileiros, entre os quais todos vocês certamente. Logo após a palestra de Luiz Nassif, nós teremos a cerimônia de posse da nova diretoria executiva e do novo Conselho Fiscal da FENAFISCO, eleitos para o triênio 2011-2013. Então, vamos brindar muito a noite de hoje. Os senhores efetivamente merecem, porque sem a presença de vocês, não teríamos o sucesso do 15º CONAFISCO. Senhoras e senhores, para compormos a mesa que estará coordenando os trabalhos da palestra de encerramento do CONAFISCO, eu convido inicialmente o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, o senhor Rogério Macanhão. Ele coordenará os trabalhos desta noite. Eu convido o presidente do Sindifisco Santa Catarina, o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado, o senhor Fabiano Dadan Nau. Convido o presidente em exercício da FESC, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina, senhor Sidemar José Dutra. Finalmente, completa esta mesa, e por isso o trio de anfitriões veio à frente para recebê-lo com toda a honra e com todo o respeito que merece, o nosso palestrante da noite de hoje, que dentro de instantes será oficialmente apresentado. Luiz Nassif, comentarista econômico da TV Cultura, membro do Conselho do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Conselho de Economia da Fiesp. Seja bem-vindo. Na reta final do 15º CONAFISCO, que tem como tema um fisco melhor para um Brasil maior, realização e organização FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Sindifisco Santa Catarina, o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado, e a FESC, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina, com o importantíssimo apoio de todos os sindicatos filiados do Fisco Estadual e Distrital do país. Apoio também do Governo do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esportes de Santa Catarina, através do Funturismo, e da Unimed. Nós acompanharemos em seguida a palestra Perspectivas Político-Econômicas para o Brasil, que tem por objetivo analisar o cenário político e econômico do nosso país à luz dos resultados eleitorais recentes e propiciar a todos nós uma ideia das possíveis linhas de ação do novo governo em âmbito federal a partir da configuração das forças estabelecidas nas urnas no último dia 31 de outubro
particularmente no que tange às políticas econômicas e fiscais tributárias. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu passo a palavra ao coordenador desta mesa, Rogério Macanhão. Por favor. Boa noite. Estamos aí praticamente encerrando o nosso 15º Conafisco e de uma forma extraordinária, com um palestrante de renome nacional, uma pessoa que com certeza em muito contribuirá para esse nosso 15º Conafisco. O palestrante Luiz Nassif é formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e é considerado um dos jornalistas mais influentes do país. Introdutor do jornalismo eletrônico no Brasil e do jornalismo de serviço na imprensa. Consolidou sua atuação calcada em conceitos como seriedade, ética e comprometimento com análise ampla e crítica dos fatos. Inovador, há 20 anos, Luiz Nassif tem buscado democratizar a mídia, através da criação da Dinheiro Vivo, primeira agência de informações online do país. Hoje em dia, além de presidir sua empresa, atua como comentarista da TV Cultura e tem seu blog que caracteriza um espaço independente dos meios de comunicação. Com isso, nós deixamos à inteira disposição o Dr. Luiz Nassif para que ele, em torno aí de 40 minutos, faça as suas explanações e não haverá espaço para debate. Então, conferência e com a palavra, Dr. Luiz Nassif. Bom, queria agradecer muito o convite para participar desse evento e parabenizar pelo fato de se reunir tantas pessoas para discutir temas que são relevantes aí para a definição do futuro do país, né? O Brasil está no momento em que os grupos de conhecimento que se tem no Brasil hoje é de um país desenvolvido. Nós temos hoje especialistas no que há de mais avançado na parte fiscal e tributária, que são os senhores, temos especialistas em saúde pública, especialistas em políticas sociais, especialistas aí em inovação, gestão. Quer dizer, nós temos hoje uma estrutura de país desenvolvido. Agora, essas informações elas têm que vir à tona para que possam se transformar em fatos políticos. Esse é um ponto muito relevante, porque os senhores que estão aí na linha de frente sabem que até hoje só se transforma em fato político o que passava pela chamada velha mídia, jornais, rádio e televisão, alguns programas de televisão. Então, eram essas bandeiras que acabavam se tornando a pauta do Congresso, a pauta da política econômica, e nos últimos 15, 20 anos, essas bandeiras se restringiram exclusivamente à questão do mercado financeiro. Uma financiarização da economia, um abandono da chamada economia real, durante algum tempo, um desmonte da máquina pública também, achando que aquele desenho que se tinha de fazer um Estado enxuto, porém forte, foi substituído apenas por um Estado que foi desmontado e depois está sendo remontado gradativamente. Mas, com todos esses percalços que caracterizam a história do país, nós estamos chegando aí nos próximos anos, e nesse momento, a um daqueles momentos mágicos da vida de um país. A vida de um país é constituída de janelas de oportunidade. Você tem circunstâncias internas e externas que, em alguns momentos da história, abrem uma janela. Se você aproveita aquela janela, você dá um salto. Se não aproveita, você perde uma geração, perde duas. O Brasil já perdeu muitas janelas de oportunidade, aproveitou outras, e hoje nós estamos num momento mágico, que talvez se abriu a maior janela de oportunidades que o país teve e foi aproveitado. O Brasil está chegando hoje num nível, quando a gente compara com os Estados Unidos de 150 anos atrás, parece que é muito tempo para a gente, mas nós estamos chegando a um padrão hoje de algo que ocorre uma vez na vida de um país e que permite ao país dar aquele salto definitivo para a modernização e para o desenvolvimento sustentado.
que é a criação de um mercado de consumo de massa. Se vocês pegam a história dos Estados Unidos aí no século XIX, você tem lá, primeiro, uma industrialização que ocorre na costa leste. Aquela industrialização cria um núcleo modernizador, aquele núcleo quer ampliar o mercado de consumo, percebe que bateu no limite dentro daquela estrutura social existente e passa a batalhar pela ampliação do mercado de consumo através da incorporação das novas massas ao mercado de consumo. É muito interessante que antes da Guerra da Secessão Americana, um presidente republicano lá, ele abriu as portas da Casa Branca e deixava o povo entrar. Ele falava, um homem do povo pode ser presidente, eu sou um homem do povo. Na verdade, ele não era bem homem do povo, porque ele era um rico dono de terras do sul. Mas ele já tinha percebido que a sociedade americana já era suficientemente diversificada e sofisticada para que a democracia se impusesse. E a democracia ela tem é um fator modernizador extraordinário, porque ela tira o foco dos grandes lobbies, que em geral constituem o dia a dia da política, e obriga a ter uma visão no eleitor. Essa visão pode levar a políticas populistas, mas pode levar a políticas de inclusão social que mudam a face do país. Então, nos Estados Unidos começou essa modernização, de repente se olha lá para o sul e fala, pô, precisa modernizar o sul. Começa o Lincoln a propor, no começo nem era abolição da escravatura lá, propor modernizações lá. Ganha uma dinâmica própria, e aquela dinâmica leva à própria abolição da escravatura, mas leva a um processo de intolerância e de conflitos que explode na Guerra da Secessão. Eu diria que o Brasil teve, não digo uma Guerra da Secessão, mas essa intolerância, esse processo é muito interessante pelo seguinte, você tem toda aquela massa excluída que começa a entrar no mercado. Primeiro entra no mercado de consumo, depois quer entrar no mercado político, quer fazer valer a sua voz. Aquilo é o salto de modernização que, se bem conduzido, melhora a vida de todo mundo. Porque as empresas passam a vender mais, a classe média passa a ter melhores empregos, mas enquanto você está no meio do processo e não consegue entender o processo, dá margem a toda sorte de intolerância. Então, você tem uma classe média aí que foi meio esmagada aí nas últimas décadas por falta de oportunidade de emprego, por redução de salário e tudo, que perdeu um pouco a posição financeira e, de repente, vê lá o seu empregado começando a crescer. Vê aquele vizinho lá, da pote pobre da rua lá, que comprou o seu carro. Então, esse é um ambiente muito propício a intolerâncias. Nos Estados Unidos, explodiu na Guerra da Secessão. Quando você pega a Europa, dos anos 20, 30, esse movimento levou a uma intolerância tal que explodiu no fascismo ou no nazismo. Então, é uma transição muito delicada, que tem que ser conduzida por pessoas com uma visão superior de política. E nós tivemos, nesse período, dos últimos anos aí, algo que só no final agora, nos últimos 2 anos, ficou nítido, que foi, de um lado, essa visão que o Lula trouxe, que só há 2 anos, quando estourou a crise internacional, deu para ficar mais claro para todo mundo. Então, a visão que ele trouxe é o seguinte, o país é composto por um conjunto de setores. O país não pode ser só banco, não pode ser só indústria, não pode ser só movimento sindical. O Brasil tem que ter o MST, tem que ter o agronegócio, tem que ter a multinacional, tem que ter a pequena e microempresa, tem que ter o norte, tem que ter o sul. Essa visão integradora levou, em muitos momentos, a uma política que se achava que não ia transformar o país, porque você fazia concessões ao mercado financeiro através do Banco Central, só aquela isenção que o Palocci deu lá para investimentos estrangeiros em títulos públicos ali, aquilo é um horror, né? Taxas de juros muito altas, mas acalmou o mercado financeiro, que era um fator de instabilidade. Daí as grandes empresas abrem um espaço lá que permite grandes lucros para as grandes empresas. Atende demandas de diversos setores. Daí você fala, poxa, isso aí vai ser um jogo de soma zero, porque se você quer abrir espaço para todo mundo, você não aguenta. Mas, nesse período, digamos, essa pacificação que ocorreu depois aí do episódio do Mensalão, que quase derruba o governo,
permitiu abrir espaço para movimentos sociais. Esses movimentos sociais, quando você viu o discurso institucional, meus amigos comentaristas aí da grande mídia, sempre colocavam